Aleluia. Quem está feliz, dá uma glória a Deus, dá um aleluia. Tome seus assentos, fiquem à vontade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem esteve aqui quinta-feira passada, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Faz assim com a mão, eu. Tem algumas pessoas. Aleluias. O Senhor colocou no meu coração como eu já havia dito hoje de manhã, em continuar essa mensagem que se iniciou na quinta-feira passada. Nós tivemos ali em João, falando um pouco da pessoa de Jesus. E obrigado, irmã. E tivemos aí fazendo uma reflexão. E eu estou com esse desejo no meu coração de continuar essa mensagem, que está lá no livro de João, no capítulo 7, a partir do verso 1. Tá? Se o irmão puder já colocar aí na tela, nós vamos ler o texto. Eu vou dar uma recapitulada, porque bastante gente não esteve presente na quinta-feira. Então nós vamos dar uma recapitulada no que já foi visto e nós vamos avançar no texto. Amém? Verso 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. 2. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhes disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Dá uma segurada aí. Note, igreja. Acho que talvez aqui no último culto, talvez possa ter uma má interpretação desse texto, que eu vi algumas postagens ali com os dizeres, que tem que se mostrar, não é para se amostrar. Jesus, você quer o irmão de Jesus, os irmãos de Jesus, que não criam nele, estava induzindo Jesus, como se eles pudessem induzir Jesus a alguma coisa, a se amostrar as suas obras. Então os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele: olha, como uma pessoa que deseja ser reconhecido, que deseja ser visto, pode fazer tais coisas e se manter escondido, vá à Judeia, mostre-se lá na sinagoga, mostre-se aos judeus, mostre as suas obras. Só que Jesus, ali na sua centralidade, já sabendo a intenção dos seus irmãos, já conhecendo o coração dos seus irmãos, sabendo que seus irmãos não criam nele, se manteve ali. Verso 6. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Verso 7. O mundo não pode odiar a vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras deles são más. Verso 8. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não é chegado o tempo apropriado. 9. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam: onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público, por medo dos judeus. Só até aí. Senhor meu Deus, Pai amado, nos dê entendimento, Senhor, desta palavra, que mais uma vez o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz verdadeiramente, ó Pai.
fala aos nossos corações, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor conhece a vida de cada um, conhece propósito, conhece necessidade. O Senhor é um Deus que conhece desejos, Senhor, intenções. Então que o Senhor venha aqui, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, trazendo luz, trazendo cura, Senhor. A Tua palavra, ela cura, ela liberta, ela restaura. Então que o Senhor venha, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus, fazer a Tua obra. Em o santo nome de Jesus. Amém. Neste texto, nós vemos claramente uma tomada de decisão de Jesus. Já no início do texto, vamos ver que ele não queria ir às festas. Era uma tradição judaica, até nos dias de hoje tem essa tradição, a festa das cabanas, né? Até os dias de hoje se comemora essa festa, né, entre os judeus. Só que Jesus não queria ir lá. Por quê? Porque os judeus queriam matá-lo. Nessa época Jesus já era uma pessoa conhecida. Ele já estava ganhando fama. Seu nome já corria. Seus feitos, seus milagres. Ele já ensinava. Ele já estava ensinando a palavra do Senhor. Ensinando, né, ali os seus discípulos. Pregando a palavra, trazendo ensinamentos, trazendo cura, e ele já estava ficando muito conhecido entre as multidões. E os judeus, os fariseus, ali os mestres, aqueles que dominavam ali todo as questões ali da sinagoga, as questões religiosas, tinham medo de perder a sua posição ali dentro das sinagogas, né? Porque afinal nas sinagogas tinha os líderes, tinha os mestres, e tinham posições importantes, e eles tinham medo de perder essas posições. Então eles viram uma pessoa que surge de repente dizendo que é filho de Deus, nosso Senhor Jesus, e começa a pregar e traz uns ensinamentos, e eles não podiam aceitar isso. Seus irmãos, os judeus, eles tinham raiva de Jesus, eles tinham ódio de Jesus, eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque eles não podiam fazer as mesmas coisas. Eles estavam ali, eles estudavam, eles criam nas Escrituras, mas eles não podiam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, como nós cremos hoje. E para quem conhece aí um pouco, para quem estuda, né, o judaísmo, né, para quem já esteve em Israel, como eu já estive em Israel, sabe que até os dias de hoje, os judeus ainda não creem em Jesus. Eles ainda estão esperando o Messias, né? Então, nós cremos em Jesus, né? Nós aceitamos Jesus no nosso coração. Só que os judeus, eles não puderam crer no Messias, mesmo com tantos feitos, mesmo com tantos milagres, mesmo com tantos sinais do Senhor. Então eles estavam perseguindo o Senhor Jesus, e eles queriam matá-lo. Quem é perseguido aqui simplesmente pelo fato de ser seguidor de Jesus, ou por estar em Jesus, ou por estar na igreja, ou por professar a fé cristã? Eu acredito que talvez todos já viveram alguma experiência, algum apontamento. Talvez todos já passaram alguma circunstância, algum apontamento, alguma situação, simplesmente pelo fato de ser um seguidor de Cristo. Amém? Com todos que eu conheço, até hoje eu não vi nenhum que não sofreu uma perseguição, uma calúnia, ou um apontamento, ou um dizer, né? Às vezes nós somos taxados ainda, porque quando eu estava lá no mundo nós éramos rotulados. Tínhamos rótulos, né? No mundo é normal as pessoas se rotularem, né? Você está ali nas rodas de amizade, de repente, ô cabeção, ô fulano, ô cebola, né? É normal, né? E às vezes nós saímos desse meio, desse contexto, nós nos posicionamos diante do Senhor, e aí agora nós passamos a ser chamados filhos de Deus, servos e servas do Senhor. E as pessoas querem continuar nos rotulando. Olha lá o lambão, olha lá o mentiroso, o caluniador. Ih, aquele ali, eu conheço ele a vida inteira. Eu sei de onde saiu, já sei o que fazia. E as pessoas, elas querem continuar rotulando. Para quê? Para que venha diminuir quem?
o Cristo em nós, aquele a qual nós estamos representando hoje. Quando nós tomamos essa missão e aceitamos Jesus Cristo no nosso coração e começamos a estudar a sua palavra, e nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela transforma, ela cura, ela nos restaura, e as pessoas não podem aceitar isso. Geralmente isso acontece dentro do âmbito familiar, primeiramente. Geralmente nas festas de finais de ano, entre as famílias, né, tá ali nas reuniões familiares, e aí tá ali os familiares, chegou lá o cabeção, agora é crentinho, né? Ô crentinho, vem cá com a gente, não bebe mais, não fuma mais, agora você tá chato, hein? Normalmente somos rotulados, somos apontados, para quê? Para que venha diminuir. Essa já é uma estratégia do maligno, irmãos. Essa já é uma estratégia do inimigo, para quê? Para diminuir o Cristo na tua vida. Se você não estiver mortificado no Senhor, se você não estiver consolidado no Senhor, você vai tomar isso no teu coração e você vai achar que você está errado. E você vai achar que realmente você não está mais fazendo a coisa certa, você vai achar que realmente... Não deixa isso entrar no teu coração. Tenha convicção do teu propósito. Jesus Cristo, ele tinha convicção do propósito dele. Quando ele estava aqui sendo perseguido e ele sabia que os judeus queriam matá-lo, e tinha uma festa, a festa das cabanas, é uma festa tradicional, uma festa anual, uma vez por ano acontece essa festa. O que ele faz? Não, eu não vou para essa festa, não é chegado o meu tempo, mas pode ir vocês, ele diz aos seus irmãos, vocês podem ir, porque para vocês qualquer tempo é apropriado. Ou seja, vocês não estão incomodando o mundo, vocês não estão fazendo diferença, vocês não apontam pecado, vocês não estão trazendo um ensino que está confrontando a lei, que está confrontando um sistema religioso que está atuante hoje. Então vocês não vão fazer diferença nenhuma, pode ir para a festa, para vocês qualquer tempo é tempo, mas para mim ainda não chegou o tempo, não é tempo apropriado. E assim os seus irmãos seguem para a festa, e ele permanece ali mais um pouco. E nós vamos ver em algumas passagens adiante, alguns versos depois, que mais ou menos ali a metade da festa, Jesus decide ir à festa e ele vai em oculto, ele vai escondido a essa festa, sem falar nada com ninguém, e ele vai passando por dentro da multidão. E quando ele avança em meio à multidão, nós vamos ver que o texto vai declarar que as pessoas estão falando a respeito dele. As pessoas estão falando, citando o nome dele. Imagine, é uma festa, uma comemoração ali, a festa das cabanas, festa anual. E qual que era o nome que era citado em meio ao povo? Jesus. Só que uns falavam, ele é um bom homem, está fazendo coisas boas, está curando as pessoas, está libertando as pessoas que estão endemoniadas, aqueles que estão cativos, né? Está trazendo uma palavra de cura, está curando os enfermos. E outras pessoas, não, esse homem, ele está contando mentira, não, ele está enganando o povo, não, ele é um mentiroso. E Jesus escutava de um lado alguém dizendo coisas boas, escutava do outro lado alguém dizendo coisas más. Porém Jesus, ele não se importava com nada que falavam a seu respeito. Ele seguia diante da multidão. E nós vamos ver que Jesus atravessa aquela multidão e as pessoas falando dele, falando sobre o nome dele, alguns caluniando, outros apontando, e ele faz o quê? Ele vai para o templo. E ele toma posição ali no templo e ele começa a ensinar. Ou seja, mesmo em meio a um cenário que ele podia ficar bravo, irmãos, eu não fico bravo se alguém falar mal de mim, tranquilo, eu consigo lidar com a situação. Mas se eu fosse Jesus e alguém falasse mal de mim, meu Deus, imagina Jesus sendo Jesus e as pessoas apontando ele. Eu posso, tudo bem, alguém pode falar mal de mim, tudo bem, eu não sou perfeito, mas imagina Jesus, perfeição, um Deus que desceu por nós e as pessoas apontando e falando mal, e ele não se importava.
E ele não ligava, e ele não estava nem, ele caminhava entre as multidões e as pessoas apontavam, e ele seguia ensinando, ele seguia curando e libertando e cumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer, aquilo que ele veio para fazer na terra, sem se importar com a multidão. Ele simplesmente caminhava pela multidão. Fato que hoje, dentro da igreja, nós às vezes encontramos esse mesmo cenário, uma multidão, e muitas vezes o nosso nome sendo citado, muitas vezes o nosso nome sendo falado, e aí nós ficamos, meu Deus, está falando de mim, está me apontando. Irmãos, eu posso conviver com apontamento, mas se eu fosse Jesus, eu ia ficar muito bravo. Jesus, um homem santo, irrepreensível, não tinha pecado, só praticava o bem, e ele também foi apontado, e ele também foi caluniado, e as pessoas queriam matá-lo. Nós vamos ver aqui nesse texto que os judeus queriam matá-lo. Ele não só estava sendo apontado, as pessoas queriam prender ele, queriam matar ele. Jesus, obviamente, já conhecia o propósito dele. Jesus, na verdade, desde muito cedo, né, sabemos que o ministério de Jesus ali foi curtinho, começa com 30 anos e termina com 33, 3 aninhos de ministério, mas desde muito cedo ele já sabia para que ele foi chamado. Nós vamos ver na Bíblia que com 12 anos ele já estava lá no templo, se debatendo, ensinando, né, mestres da lei, de ensino, falando a respeito da lei. Desde criança ele já tinha instrução do Espírito Santo, ele já tinha entendimento, ele já tinha conhecimento. Então Jesus, todo esse tempo se preparando para quê? Para o ministério dele, porque ele sabia que ia ser um ministério difícil. E o ministério difícil, irmão, é aquele qual nós somos apontados, é aquele o qual nós somos acaluniados, é aquele que talvez as pessoas vêm e quer matar, quer prender, quer sufocar. É difícil, irmãos, você lidar com esses tipos de situações, porque nós, humanos, as nossas emoções, elas estão o tempo todo dentro do nosso coração, querendo nos roubar da presença de Deus, querendo nos roubar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, daquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Quem conhece o propósito aqui? Quem sabe qual é o seu propósito? Eu tenho convicção do meu propósito, pastor. Eu sei para que eu fui chamado. Faz assim com a mão. Glória a Deus, aleluia. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já é muito bom, porque Jesus, ele tinha convicção daquilo que ele foi chamado. Então ele não se importava com o que falavam dele, ele não se importavam com o que apontavam ele não se importavam que estava querendo matarem ele. Ali tem uma pessoa querendo me matar, então eu não vou fazer aqui, ó, porque ainda não é chegado o meu tempo. Vai chegar um dia que eu vou permitir que vocês me matem, mas é para um propósito na cruz, porque esse era o propósito de Jesus, morrer na cruz pelos nossos pecados, e ele sabia disso. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quem pode dar um aleluia? Qual é o teu propósito, irmãos? Jesus, ele caminhou entre a multidão, ele tinha convicção do propósito, ele já sabia que ele ia morrer, morte de cruz, pelo meu e pelo teu pecado. Só que nesse momento ele estava ensinando. 70% do ministério de Jesus foi ensino, 30% foi cura, libertação. Então às vezes eu falava assim, Jesus ele curava, mas 70% do ministério de Jesus era ensino. Então ele tinha uma missão. Qual era a missão de Jesus? Ensinar. Ele ensinava a palavra, e ele pregava, e ele ensinava, e por onde ele passava ele ensinava. E nesse contexto, nesse trecho da mensagem, aqui João contando, ele estava caminhando ali, como sempre perseguido, como sempre ali, queridos em algum lugar e odiados em outro lugar, mas ele seguia avançando, ele seguia fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, ensinar, pregar, libertar, até que chegasse o dia, porque ele mesmo cita, ainda não é chegado a minha hora, mas para vocês qualquer tempo é tempo. Ou seja, seus irmãos ainda não estavam transformados, seus irmãos ainda não incomodavam o mundo, seus irmãos ainda não estavam apontando o pecado, seus irmãos ainda não incomodavam fariseu, não incomodavam os mestres, os escribas,
não oferecia dano algum. Mas Jesus, quando ele abria a boca, era como se uma faca entrasse dentro do coração, dividindo ali, apontando os erros, apontando o pecado. E até hoje a palavra do Senhor, ela tem que ser assim sobre nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, Ele vem ali como um plumo, porque a palavra do Senhor, ela é um plumo para a nossa vida, né? Às vezes nós não sabemos se estamos certos, se estamos errados, às vezes temos dúvida disso, temos dúvida daquilo, às vezes não sabemos o que fazer muito bem em algumas circunstâncias, mas uma coisa nós sabemos, a palavra do Senhor, ela é um plumo para nossas vidas, para aquilo que devemos, aquilo que não devemos, aquilo que podemos, aquilo que não podemos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele conhecia o propósito, e Ele vivia pelo propósito, e Ele estava ali cumprindo. Quem está cumprindo o seu propósito aqui dia após dia? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Pastor, eu tenho convicção que dia após dia, toda semana, todos os dias, apesar das minhas obrigações como ser humano, eu estou cumprindo o meu propósito na terra. Meu propósito é ensinar, eu estou ensinando. Meu propósito é orar, estou orando. Meu propósito é ajudar, estou ajudando. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o nosso propósito, Ele nos baliza. Os nossos propósitos, Ele nos tira de uma zona de conforto. O nosso propósito, Ele nos tira de meio de confusões. O nosso propósito, Ele nos tira de situações que às vezes nos colocamos como os vítimas. Eu fui atacado, não vou mais, não sei porque. Não, irmãos, é o teu propósito que vai te fortalecer, é o teu propósito que vai te balizar. Para que você foi chamado? Para que você foi chamada? É isso que você tem que fazer, cumprir o teu chamado, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, vai te ajustar. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, vai te fortalecer. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, vai te balizar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Só que sabemos que assim como o nosso Senhor Jesus, Ele foi perseguido, perseguição de morte, Ele foi apontado, Ele foi cuspido, chicoteado, humilhado ali publicamente. Assim, irmãos, se nós formos parecidos com Cristo, nós vamos sofrer. A Bíblia vai dizer que na terra teremos aflições, em nome do Senhor. Porém, todo aquele que sofre em nome do Senhor, tem recompensa no céu. Tem tesouro guardado. Quem está sofrendo aqui por Jesus? Não, pastor, eu estou na igreja, mas é um sofrimento, é uma luta, porque as coisas não dão certo e são apontamento. Está sendo apontado? Dá um glória a Deus, tem tesouro no céu. Está sendo humilhado? Dá um glória a Deus, porque tem pedrinhas na coroa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Não, pastor, está tudo bem, não está acontecendo nada. Olha, eu estou indo na igreja, estou vivendo minha vida de crente, estou muito feliz, estou realizado, prosperado, e está tudo bem, nada está acontecendo. Tem coisa errada aí. Irmãos, se você está refletindo Cristo, tem apontamento. Se você está refletindo Cristo, o inimigo vai se levantar. O diabo vai tomar a vida de alguns, ele vai tomar a mente de alguns, e ele vai enfiar o dedo na tua cara, e vai falar que você não presta, e ele vai te acusar, e ele vai querer te desanimar, e ele vai querer te derrubar, ele vai querer te destruir. Porque essa é a função do inimigo, essa é a função do diabo. Ele vai tomar a mente de alguns, ele vai tomar ali a boca de alguns, e ele vai falar contra você, ele vai liberar palavras que vão ofender, que vão te machucar. Para quê? Porque ele quer te parar, ele não quer que você avance. Da mesma forma que acontecia com Jesus, o mundo espiritual queria parar ele. Quem eram as pessoas que eram usadas ali pelas trevas? No caso ali os fariseus e outras pessoas que apontavam, que queriam matá-lo. Por quê? Porque não queria que a palavra do Senhor propagasse. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia?
Sacode seu irmão assim, ó, para ele não dormir. Bem forte assim, ó, quem está do teu lado. Fala assim, ó, qual é o teu propósito? O teu propósito te baliza. O teu propósito te ajusta. O teu propósito te fortalece. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Temos que ter convicção do nosso propósito. João Batista, quem lembra de João Batista? Ele se posicionava ferozmente ali contra o pecado. Ele tinha uma pregação forte, a Bíblia vai dizer. E ele apontava o dedo e a pregação dele era no mínimo, começava assim, raça de víboras. Essa pregação de João Batista começava nesse nível. E ele se posicionava forte, ele não aceitava. E ele falava, e ele apontava. E o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Foi decapitado. Mas se você está posicionado, se você reflete a Cristo, se você se posiciona contra o mundo espiritual, se você está se posicionando, tomando para si ali, e agora as pessoas já não veem mais você, agora as pessoas veem Cristo, irmãos, você vai ser atacado, você vai ser perseguido, vão querer te matar. Por quê? Porque somos parecidos com Cristo. Se eles queriam matar Cristo, nós somos parecidos com Cristo, vão querer nos matar também. O fato é que muitas das vezes nós não entendemos essa situação. Nós chegamos e entregamos até a nossa vida para o Senhor. Iniciamos uma caminhada, iniciamos ali a transformação do nosso caráter, começamos a absorver o caráter de Cristo, começamos a viver uma vida de santificação, começamos ali nos apartar do pecado, né? Até passamos o processo das dores, né? Como assim o processo das dores, pastor? O processo das dores é aquele processo que você larga tudo aquilo que você gosta, que você larga tudo aquilo que você quer, que você larga tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você deseja. Por quê? Porque tudo isso é pecado, não condiz com a palavra de Deus. Porque na maioria das vezes quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos coisas, paixões, coisas que gostamos, coisas que amamos, coisas que praticamos, que são paixões, são desejos, são coisas da nossa carne, coisas da nossa alma, que não condiz, que é pecado, não pode, está errado. E nós temos que se posicionar, e nós começamos a posicionar, nós até passamos ali pelo processo das dores, que é deixar o pecado, se libertar do erro, transformar, começar a transformação, viver uma transformação. Mas aí quando nós chegamos nesse ponto, que é o ponto da perseguição, porque agora a gente já não peca mais, e agora a gente já não conta mais mentira, e agora já não está mais bebendo, fumando, não está usando mais droga, não está mais fazendo coisa errada, já está até começando a gostar de alguns inimigos, né? Já está orando por alguns irmãos que te perseguem, já está nesse estágio. Mas aí tem o apontamento, tem a perseguição, tem a falação, e o mundo começa a ecoar o teu nome. Onde você vai, você escuta o teu nome. Olha, aquele ali, olha, aquela ali, a crentinha agora, olha aí, ó. E aí o nosso coração, a nossa alma começa a esmorecer. Passamos por tantas coisas, passamos por tantos processos. Quando chega nesse ponto, a perninha vai amolecendo, a gente vai murchando e volta para trás. Volta lá no início da fila. Irmãos, essa é uma estratégia do diabo, é uma estratégia do maligno. Nessa noite o Espírito Santo manda te dizer, através dessa mensagem: olha, o inimigo ele vai te perseguir. Ele vai usar pessoas. Ele não vai usar pessoas que estão longe, ele vai usar pessoas que estão perto. Pessoas que são próximas. Porque quem está longe não te conhece, não tem como te apontar, não tem como te falar nada. Se uma pessoa que você nunca viu na vida passa ali na rua, olha para você, ô, seu feio, você vai olhar? Continua andando e vai embora. No final do dia você não lembra mais.
você não conhece, você não tem afinidade, você não tem ligação, você não tem contato, né? Às vezes isso acontece muito no trânsito, né? Quem já viu no trânsito, um dá umas buzinadas, troca ali uns elogios, e um vai embora para um lado, vai para o outro e esquece, nunca mais. Isso não fica ali no coração, aquele, né? Aqui não acontece, né, irmãos? Aqui todo mundo é crente, ninguém troca elogio no trânsito, né? Ó, tem 3 ali que fez assim, ó. Mas chega no final do dia tudo bem. Por quê? Porque se não tem afinidade, não vai fazer mal. Mas quando é uma pessoa querida, quando é uma pessoa que está perto, quando é um irmão que senta ao nosso lado, quando é uma pessoa que nós já ajudamos, uma pessoa que nós já dedicamos tempo, uma pessoa que a gente abraça, que faz parte do nosso convívio, e aí vem e lança a palavra contra a nossa vida, e faz liberações, é mais difícil, porque o nosso coração, ele não consegue aceitar isso. A verdade é que, muitas das vezes, ainda nós não estamos preparados para isso, nesse estágio que Jesus se encontra. Jesus já estava no estágio, né? Era Deus na terra, não tem como. É difícil, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, temos que ser parecidos, imitadores, porque igual, perfeito como Ele foi, não há e não haverá, só Ele. Então nós temos que tentar, dia após dia, buscando a perfeição de Cristo para nossas vidas. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Porém, a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus para cumprir o seu propósito. Quem tem fé que já entendeu o teu propósito? E quem tem fé que vai alcançar o propósito designado por Deus? Não, pastor, eu conheço o meu propósito. Olha, ainda faltam umas coisinhas, mas eu vou alcançar. Quem tem fé, dá um glória a Deus bem forte, dá um aleluia. Dá um aleluia. Quem não tem fé, bota a mão no teu coração que eu quero fazer uma oração contigo. Nesse sentido. Porque não adianta eu fazer uma oração para você de prosperidade, que o Senhor vai te abençoar. Olha, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor... Se você não perdoar o teu irmão, não tem como vir uma vida próspera. Quem não perdoa o irmão, a Bíblia, não tem como prosperar. Quem não fica travado. Então eu quero fazer uma oração que você vai de encontro com o teu propósito. Porque quem caminha de encontro com o propósito, caminha para um estado de mortificação pessoal. Pastor, explica melhor isso, porque está ficando confuso, hein? Deixa eu explicar. Quem ora pelos seus inimigos? 1, 2, 3, 4, 5. Já está bom. Já temos 5 que ora pelos inimigos. Quem ora por aqueles que te caluniam? Olha aí, tem mais uns 4, 5 aí, ó. 6. Quem ora por aqueles que está sempre te perseguindo, te maltratando, te humilhando? Quem ora pelo patrão? Aquele que é bem carrasco. Sabe aquele patrão carrasco que toda hora... Isso é a Bíblia nos ensinando a morrer. Isso é o Senhor, a palavra de Deus, nos ensinando a nos mortificar. Porque toda vez que nós fazemos isso, toda vez que nós praticamos isso, Senhor, eu oro por aquele abençoado. Senhor, eu oro por aquela abençoada que está sempre proferindo palavras do meu nome, que está sempre me apontando, que está sempre me caluniando, que está sempre falando. Quando nós praticamos isso com fé e com amor dentro do nosso coração, nós estamos trazendo para a nossa vida um estado de mortificação. E isso traz um treinamento para a nossa alma, porque quando nós passamos e aí uma pessoa chega, olha pastor, hoje veio um irmão ali, falou isso do Senhor, Aí nós entendemos que eu já estou orando para essas pessoas, e isso não pode me afetar. Meu estado espiritual já está preparado, e isso não vai me abalar. O meu propósito já foi designado e eu conheço, e isso não pode interferir.
porque isso são ações de fora. Isso não pode atrapalhar a ação principal, que é a do Senhor na minha vida, de cumprir um propósito a qual Ele estabeleceu para a minha vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Quem pode dar um aleluia? Amém. Então, todas as vezes que nós temos convicção do nosso propósito, sabemos o que fazer, já sabemos como fazer, e começamos a trabalhar em prol do nosso propósito com convicção, com fé, vai ter levante, vai ter apontamento, vai ter ataque espiritual. Para quê? Para nos paralisar. Simplesmente sim, que é para parar. Porque o inimigo não quer que você continue fazendo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Porém, nós temos que ter um entendimento que tudo aquilo que está ao nosso redor, como Jesus deixa esse exemplo, que Ele passa diante da multidão e ao redor, muitos falando do seu nome, falando bem, falando mal, e apontando, e outro caluniando, e outro querendo matar. E Ele não se importou com isso. Ele passou por ali, ele tomou posição no templo e ele começou a ensinar. E quando ele começa a ensinar, os mesmos que estavam caluniando, apontando, os mesmos judeus que queriam matar, param atônitos e ficam: uau, que pregação, que palavra é essa? Da onde vem tanto entendimento? Da onde saiu tanto? E o Senhor fala assim: olha, essas palavras elas não são de mim, mas ela vem de meu Pai. Esse ensino não é meu, mas eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E meu Pai, e o meu Pai, e o meu Pai. E Jesus sempre apontando para o Pai. E Jesus sempre entregando a honra para o Pai. E Jesus curava e libertava e falava: olha, é meu Pai. A gente sabia que Jesus ali, ele era um Deus na terra ali, encarnado, Filho de Deus. Desceu do trono de glória, se fez carne. Que a palavra do Senhor vai dizer que antes ele já existia, já estava com Deus. E o verbo se fez carne para estar com nós. Caminhou entre nós. Só que o tempo todo ele fazia o quê? Estou cumprindo a vontade do meu Pai. Ou seja, outra premissa importante. Primeira premissa: não se importar com aquilo que estão falando. Por quê? Porque o que está falando, meu irmão, tem um ditado popular que diz assim: o que vem de baixo não pode atingir, só o que vem de cima. Tem como vir do lado? Não tem. O que vem de cima, sim. E o que vem de cima? Quem está em cima? O Senhor. De cima é o Senhor, liberando palavra, liberando propósito, liberando bênção. Então temos que ter no nosso entendimento, convicção, de que aquilo que estão falando aí fora de nós, que aquilo que estão falando aí fora no mundo sobre nós, sobre a tua pessoa, não pode te tirar do foco, não pode te tirar daquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque você serve um Deus que está nas alturas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas pastor, mas e quando é o pastor que vem e fala, e aí eu fico bravo, fico nervoso, porque, irmãos, se é pastor falando, é repreensão. Se é uma repreensão pastoral, ela é para ajuste. Se é uma repreensão pastoral, ela é para conserto. Então toma isso para a tua vida, porque é bênção. Ali na frente você vai ser abençoado, porque é alguém trazendo um norte para você. Um pastor ou uma autoridade espiritual na tua vida, ela não vai trazer algo para te matar, não vai trazer algo para te frustrar, não vai trazer algo para desanimar, jamais. Ah, mas pastor, é meu pai, é minha mãe. Olha, quando é um pai e uma mãe falando, se realmente estiverem ali na direção de Deus, minimamente ali, diante do Senhor, não vai trazer algo para te matar, não vai trazer algo para te destruir. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ah, mas pai e mãe é autoridade. Pai e mãe você tem que escutar, você tem que ouvir, você tem que entender, procurar. Ah, mas é assim. Abaixa a cabecinha assim, ó. Escuta, sim senhor. Sim senhora. Ah, mas... Sim senhor. Sim senhora. Ah... Sim, senhor. Sim, senhora. Mas é velhinho assim, não sabe o que está falando. Você escuta? Sim, senhor.
Sim, senhora. Depois, obviamente, você vai orar ao Senhor e o Senhor vai te instruir diante de um cenário. E isso não pode te magoar, não pode ofender. A Bíblia vai dizer que pai e mãe tem que ser honrado, pai e mãe tem que ser guardado, pai e mãe tem que merece honras. Para quê? Para que nossos dias se prolonguem na terra. Ah, pastor, mas meu pai e minha mãe você não conhece. Difícil. Meu pai, minha mãe. Sim, senhor. Sim, senhora. Mas é muito difícil, pastor. Você não sabe o que ele fala para a minha vida. Aí você olha para ele, baixa a cabeça. Sim, senhor. Sim, senhora. É pai e é mãe, é autoridade sobre a tua vida, para que você seja abençoado, para que você tenha crescimento espiritual, para que você possa avançar, para que você possa crescer. Você tem que saber lidar com as autoridades espirituais sobre a tua vida. Pastor, apóstolo, pai, mãe, são autoridades. Nós temos que aprender a lidar, a honrar. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Fato que quando a gente fala pastor, às vezes até passa, mas a gente conhece história de famílias, situações familiares que para algumas pessoas é imensurável ter um ajuste quando o assunto é família, quando o assunto é pai, quando o assunto é mãe, porque foram tantos os maltratos, foram tanto o abismo que se formou diante dos nossos pés, chega a ser, é tão fundo, é tão grande, que no nosso coração é uma dor terrível, é uma dor, mas a Bíblia nos ensina a morrer todos os dias, fazendo o quê? Orando por quem? Por aquele que nos persegue, por aquele que nos maltrata, por aquele que nos aponta. Mas pastor, é meu pai, minha mãe me maltrata, me persegue, não gosta de mim. Ora por eles, abençoa a vida deles em oração. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. E aí quando estiver de frente o apontamento de dedo, né, já chega, seu inútil, seu imprestável, você não vale nada, você não serve para nada. Sim, Senhor. Sim, senhora. Me perdoe. Mas você não vale nada. Sim, Senhor. E aí depois você retira. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa para essas pessoas que me perseguem, abençoa, Senhor, todos aqueles que querem me matar. É fácil, irmãos? Difícil, né? Tem situações que parecem impossíveis, mas a Bíblia nos ensina a mortificar, a morrer verdadeiramente, porque a palavra do Senhor vai dizer que se um grão de trigo que cai em boa terra, ele não morre, ele não pode produzir nada. Mas se o grão de trigo lançado numa terra boa, ele morre, esse verdadeiramente produz 100 por 1. Quem já morreu aqui? Glória a Deus. Quem está em estado de... Pastor, eu estou morrendo, está ali, batendo ainda com uma perna ainda, mas estou quase lá, amém. Continua. Pastor, estou quase só um dedinho ainda mexendo. Pega o dedinho. Morre, irmãos. Temos que estar morto para nós mesmos. Temos que estar morto para as nossas razões, para nossas convicções, e estar vivo para o propósito de Deus. Realmente, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Convicção daquilo, para aquilo que nós fomos chamados. Jesus, ele não veio na terra para ter razão, para ter... Não, ele veio na terra para ensinar. E para morrer pelos nossos pecados. Essa era a missão dele, o propósito dele. Para ele não importava se ele ia ser amado, se ele ia ser odiado. Ele passava, ele ensinava a palavra. Uns amavam e outros odiavam. E ele seguia cumprindo aquilo que ele foi chamado. E ele continuava caminhando, e por onde ele passava, ele ensinava, ele curava e ele libertava. E desses grupo de pessoas, ficavam pessoas que o amavam, pessoas que o odiavam.
Se Jesus foi odiado, meu irmão, sendo santo, sendo quem Ele é, imagina nós, imagina você. O inimigo, ele não vai ser gentil. O mundo aí fora não vai ser gentil e amoroso. Muitas das vezes nós vamos encontrar duras batalhas, realidades que são muito difíceis. Mas a Bíblia o tempo todo nos ensina a morrer para nossas convicções, para nossas razões, para nossas vontades, nossos desejos. Senão o tempo todo nós vamos ficar apontando o irmão. Olha, você não presta. Como assim, pastor? Olha, você apontando o dedo. Irmãos, nós não estamos aqui para apontar dedo, nós estamos aqui para estender as mãos. Glorificado e exaltado. Eu não canso de falar isso, para a glória do Senhor. Essa igreja não tem um dedo apontado, e sim uma mão estendida. Todo aquele que sentir no desejo, o coração de se levantar, olha, eu quero deixar o pecado, eu quero ter uma transformação. Você está no lugar certo, porque essa igreja não tem um dedo apontado, e sim uma mão estendida. Nós ensinamos a palavra ela cura, ela liberta e ela restaura. Sabemos que cada um está vivendo um tempo, cada um está vivendo um modo, cada um está vivendo um estágio. Tem uns que já está num estágio hard, santo, né? Tem outros que está mais ou menos. Tem outros que está aqui, tem outros que acabou de chegar. Ainda está tudo virado. Mas não tem problema, irmãos, nós somos uma igreja. O teu pecado, irmãos, não pode afastar você desse lugar. Porque Jesus, Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Como assim, pastor? Que frase é essa? É isso mesmo. Parece, se a gente falasse isso algum tempo atrás na assembleia, ia cortar o microfone na hora, ia pedir para descer do altar, o pastor ia subir correndo e gritando heresia, pelo amor de Deus. Não, irmãos, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o caráter de Cristo. Jesus Cristo, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado, Ele veio pelo pecado, Ele deu a vida dEle para perdão dos pecados, Ele veio aniquilar o pecado. Como assim, pastor? A morte dEle na cruz aniquila o pecado, todo o pecado, o meu, o seu, de todos. O sangue dEle paga o preço pelos nossos pecados. Mas Ele ama a tua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a obra do Senhor na cruz, por si só é suficiente. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que pagar uma penitência, eu tenho que acender vela, eu tenho que... Não, irmãos. A obra do Senhor é de graça. Você não precisa fazer nada disso. Não tem um ritual, não. Basta você dizer, eu aceito esse Senhor. Eu quero esse Jesus na minha vida. E a salvação, ela é de graça, pela fé, mediante a fé. O Senhor, Ele fez porque não éramos merecedores. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele fez porque Ele quis, de graça. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Por isso que eu não me canso de servir ao Senhor. Por isso que eu quero passar o resto dos meus dias gastando a minha vida no Senhor. Porque eu sei que Ele fez por mim de graça, sem eu merecer, eu não era merecedor. E de graça, sem esperar nada, o resto dos meus dias eu estarei servindo ao Senhor. Eu estarei louvando e adorando ao Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque é assim que o Senhor trabalha. Às vezes nós chegamos diante da igreja com os princípios ainda aí de fora que vivíamos, princípios de barganha, princípios de troca. Às vezes fazemos alguma coisa porque queremos algo em troca. Às vezes entregamos alguma coisa porque já temos uma petição. Às vezes nós viemos à igreja não para entregar uma adoração para o Senhor, mas para receber uma adoração. Não, irmão, nós vamos entregar. Nós não estamos aqui para receber nada, estamos aqui para entregar uma adoração, porque Ele é santo, 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 santo. Entregou a vida dEle por mim e por você de graça. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Entregando para o Senhor a nossa adoração.
Mas pastor, e aquelas promessas, aquelas bênçãos, aquelas coisas? Olha, tudo isso vai se cumprir na tua vida, quando você verdadeiramente entender que o Senhor é santo, santo, santo. Quando você estiver num estádio de santo, 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 refletindo a imagem do Senhor, refletindo o caráter do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: procura o Senhor acima de todas as coisas, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor, Ele é completo. Ele é dono do ouro, dono da prata. O Senhor é um Deus que cura, que restaura, que renova. Mas nós temos que procurar Ele primeiramente, acima do quê? De todas as coisas. Aleluias. Uma passagem que eu acho muito interessante, que vale a pena frisar. Saulo, quem lembra de Saulo? Perseguidor de crente. Saulo era Paulo, antes de conhecer a Cristo, né? E usava o nome dele ali de Saulo. E Saulo, ele tinha uma convicção, ele tinha um entendimento. A Bíblia vai dizer que ele era uma pessoa estudada, conhecia muito bem as Escrituras, conhecedor da lei. E por ele conhecer muito a lei, ter muito entendimento das Escrituras, ali entre os escribas, os fariseus, e ele era um homem estudioso, poliglota. Só que ele não podia conhecer Jesus, ele não entendia quem era a pessoa de Jesus, justamente porque o conhecimento, a religiosidade dele não permitia ele conhecer Jesus Cristo. Até que um dia, e ele saía, ele perseguia ali os crentes, e ele saía atrás. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, desde ali o início do livro de Atos, ele passava nas casas, ele arrastava as pessoas para o cárcere, consentiu no apedrejamento de Estevão, e tantos outros feitos ali, perseguição com os irmãos cristãos. Saulo, ele tinha ali uma convicção, e ele achava que ele estava fazendo certo, ele achava que ele estava servindo a Deus. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus Cristo. Até que um dia Jesus se apresenta para ele através de uma luz, de um clarão, e ele cai, prostrado. 3 dias, a glória do Senhor cega ele durante 3 dias, e ele fica ali 3 dias, né? E a mesma Bíblia vai dizer que quando ele recebeu essa luz, esse clarão do alto, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele entendeu ali que era o Senhor Jesus fazendo uma visitação, e ele conheceu Jesus verdadeiramente, de fato, e ele tem ali uma transformação ali praticamente genuína. Ele passa ali 3 dias com essa voz, com esse ruído na mente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Por que eu gosto muito desse texto? Porque às vezes nós reclamamos que estamos sendo perseguidos. Irmãos, não é você que está sendo perseguido, é Jesus que está sendo perseguido em você. Não se preocupe, que assim como Saulo ficou cego, assim como ele teve um encontro com Jesus, os teus inimigos, através da tua oração, vão ter esse encontro. Nem que seja descer do alto do céu um clarão, um raio, que vai tomar, que vai cegar. Nem que seja para isso, do alto do céu, você será justificado diante dos seus inimigos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Contanto se estivermos no estado de mortificação, orando, buscando a face do Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para cumprir uma obra, fazer uma obra. Nesta passagem nós vemos claramente que os cristãos que estavam sendo perseguidos, eles não tinham o que fazer, porque Saulo, ele ia nas autoridades, ele tomava cartas, ele era um homem instruído, conhecido, e Jesus faz o quê? Se apresenta a Saulo, e ele toma Saulo agora como seu discípulo. E nós vamos ver que Saulo ali tem uma conversão genuína, ele conhece a Jesus, e imediatamente agora aquele que perseguia passa a ser o quê? Perseguido. Porque, irmãos,
Porque agora ele passa a refletir o caráter de Cristo. Agora ele passa a refletir a glória de Deus. Agora ele passa aos ensinamentos do Senhor. Ou seja, aquele que até um tempo estava perseguindo, instantaneamente passa a ser o quê? Perseguido. Se você serve ao Senhor, você será perseguido. Se você serve a Deus, vamos ter perseguições, frustrações, irmãos. Vamos ter ataques, batalhas. Não tem jeito. É impossível passar despercebido. Vamos fazer uma conjectura aqui, um pensamento coletivo. Imagine que você está num campo escuro, e aí você pega uma luz, uma luminária, daquelas candeias que fala, daquelas antigas, para você iluminar o caminho, e você sai andando. É possível passar despercebido? Você segurando uma luz, uma candeia, onde você está, lá longe, ao longe, o que é aquela luzinha acesa lá longe? As pessoas vão falar assim, o que é aquela luzinha? E as pessoas vão lá para saber o que é. E as pessoas vão apontar, vai ter muitos em volta, apagados. Mas aquele que está aceso, todo mundo vai fazer assim, ó. O que é aquela luz? Por que está aceso? Porque a luz incomoda as trevas, irmãos. A luz, ela é perseguida nas trevas, irmãos. Glorificado e exaltado. Se você já tentou acender uma lanterna na mata, quem é de monte aqui, faz oração em monte, já acendeu lanterna na mata? Os mosquitos, os bichos, vem tudo na onde? Na luz. Por quê? Porque a luz é perseguida. Nós carregamos uma luz, a luz de Cristo. Nós somos vistos como uma luz em meio. Esse é o propósito. Nós seremos perseguidos, irmãos. Nós seremos vistos, não tem jeito, não tem como passar desapercebido. Tem hora que eu estou andando na rua, pasme, gente que não me conhece, às vezes outra cidade, às vezes outro país. Você é pastor? Fala assim, sou. Ou então, você é crente? Sim, creio no Senhor. Então não tem jeito, irmãos. A luz que está sobre nós, ela nos denuncia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Jesus amado, para esse relógio. Meu Deus, vamos avançar. Quero falar um pouquinho mais, também já contextualizando, trazendo para esse cenário de perseguição, porque o tema central dessa mensagem é: o propósito nos dá convicção, o propósito nos dá força. Temos que manter na centralidade, porque Jesus conhecia o propósito dele. Jesus não ficava para lá e para cá, Jesus não ficava ofendido, não ficava incomodado, não, ele seguia caminhando, ensinando, curando, libertando. Caminhando, ensinando, curando, libertando. Quando ele passava, ele ensinava, liberava e curava. Convicção do propósito. Nós já vamos partir aqui para o final da mensagem. Mas antes de partir para o final da mensagem, tenha convicção do teu propósito. Faz assim com a mão. Vamos fazer uma oração breve. Senhor, nos dê convicção do nosso propósito. Em nome de Jesus. Me revela agora aquilo que eu fui chamado para cumprir na terra. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Quero passar um pouquinho, fazer uma citação da Bíblia, do jovem rico. Quem conhece a parábola do jovem rico? Chega diante do Senhor. Algumas versões vão dizer que é um príncipe, outras vão dizer que é um homem, um jovem muito rico. Ele chega diante do Senhor: Senhor, como que eu faço para ser salvo? Aí o Senhor diz para ele: é simples, né? Medita nas Escrituras, segue os ensinamentos de Moisés, dos profetas, né? Cumpre as leis, né? Não peque, não mate, não furte, não roube. E ele responde ao Senhor: sim, Senhor, isso eu já tenho feito desde menino.
desde muito moço. Eu já cumpro as leis. E o Senhor fala assim: pois bem, mas uma coisa ainda te falta. Ou seja, esse pois bem declara que ele já está salvo. Não, já cumpre, já estava salvo. Amém? Então, se ele cumpria desde menino ali, então ele já era salvo. O Senhor fala assim: muito bem, muito bom, mas uma coisa te falta. Vende tudo e o que você tem e entrega aos pobres e me siga. E aí o coração dele fica entristecido, porque ele era um jovem que tinha muitas posses, tinha bens, fazendas, terrenos. Aqui eu estou conjecturando que a Bíblia não cita exatamente, mas eu estou imaginando aqui que seria uma pessoa nos dias de hoje que teria muito, mas muito dinheiro. Talvez aí um desses bilionários da Forbes, que está aí hoje em destaque, um dos vários que temos aí, talvez uma dessas pessoas. E o Senhor fala para ele: ó, venda tudo, larga tudo e me siga. E aí o coração dessa pessoa fica entristecido e ele se retira da presença do Senhor, não podendo ali entregar tudo o que ele tinha. Ele se entristece e sai da presença do Senhor. Ou seja, talvez até perdeu a salvação, porque ali o coração entristeceu e ele decide agora não mais querer Jesus. O coração dele entristecido, saiu da presença do Senhor. Fato é que, se nós olharmos mais adiante aí nos textos, nós vamos ver que os discípulos questionam a Jesus: Senhor, mas e nós que deixamos tudo? Deixamos família, deixamos casa, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos bens e estamos te seguindo. O que será de nós? E o Senhor responde: olha, em verdade eu vos digo, que todo aquele que deixa pai, que deixa mãe, que deixa família, que deixa bens, em prol do meu nome e me segue, esse nesta vida receberá 100 vezes mais, e a vida eterna de graça. O que esse jovem rico, muito rico, que tinha muito bens, ele não sabia que se ele entregasse o que ele achava que era muito, ele ia receber 100 vezes mais, e a vida eterna de graça. O Senhor Jesus estava ali, simplesmente falando para ele: olha, pois bem, uma coisa te falta, larga tudo, eu vou te fazer mais rico, eu vou te fazer maior, eu vou te fazer mais conhecido do que você já é. Hoje na Bíblia, infelizmente, mediante essa decisão desse jovem, ele é apenas conhecido como jovem rico, uma pessoa que não tem nome. Talvez o nome dele nem esteja escrito no livro da vida, porque ele não tem, a Bíblia não cita o nome dele. Só ficou conhecido como jovem rico. Porém, se ele tivesse tomado a decisão, se tornado um dos seguidores do Senhor, talvez o nome dele estivesse eternizado aqui na Bíblia, nas Escrituras. Talvez o jovem fulano de tal, que entregou tudo para o Senhor, seguiu o Senhor, prosperou 100 vezes mais, e alcançou multidões e, enfim, a história não foi essa. Ele simplesmente entristeceu o coração. Às vezes o Senhor nos chama para algo além, para uma entrega maior, mas dentro dos nossos corações, às vezes nós falamos: não, eu não posso, porque não dá, eu consigo ir até aqui, daqui para frente. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, eu não sei com o que o Senhor está dizendo aqui, mas se o Senhor está falando com alguém, olha, o Senhor quer perpetuar o teu nome no santo livro da vida, te tornar conhecido, aleluias, te tornar visto, que você seja conhecido e conhecida do Senhor, não só publicamente, não só socialmente, mas também na eternidade, mas também no mundo celestial, entre os anjos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa minimamente para aqueles que deixam tudo, aqueles que entregam, aqueles que se entregam e aceitam Jesus e seguem a Jesus.
e cumprem com o propósito estabelecido por Jesus na terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero pedir para os adoradores já se posicionar, que nós já estamos partindo para o final da mensagem. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Quem está disposto a entregar tudo ao Senhor nessa noite? Pastor, como assim? Entregar tudo? Vou dar minha casa? Vou dar meu carro, meu dinheiro? Não. O Senhor, Ele quer o teu coração. Quando nós falamos entregar tudo, irmãos, é simplesmente entregar o nosso coração. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, tudo aquilo que está dentro do nosso coração também pertence ao Senhor. Então, quando nós aceitamos o Senhor com convicção do nosso espírito, e nós verdadeiramente entregamos a Ele o nosso coração, a nossa casa, ela pertence ao Senhor. O nosso carro pertence ao Senhor. A roupa que estamos vestindo passa a ser do Senhor. O dinheiro que nós temos é do Senhor. A família que nós constituímos, ela pertence ao Senhor. E tudo passa agora a pertencer a quem? Ao Senhor. E nós somos o quê? Simplesmente mordomos, cuidadores daquilo que pertence ao Senhor. Ah, mas então tem que dar tudo embora? Não. Você tem que cuidar bem das coisas do Senhor. A tua família pertence ao Senhor. Você tem que ser um bom mordomo. Cuida bem da tua família, cuida bem da tua casa, cuida bem do teu carro, cuida bem do teu cachorro. Tudo que te pertence, quando o teu coração é do Senhor, pertence ao Senhor. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus? No livro de Efésios, quero citar rapidamente para nós encerrarmos. Efésios 4:11 vai dizer: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esses são os ministérios, os 5 ministérios designados por Jesus. Qual que é o teu ministério, irmão? Qual que é o propósito que Deus colocou para você cumprir? Porque em algum desses lugares, em algum desses ministérios você se encaixa. E o Senhor está requerendo de você, o teu ministério nesta noite, uma ativação. E o Senhor está requerendo de você uma ativação ministerial nesta noite. Qual é o teu ministério? E eu vou ler novamente lá em Efésios 4:11. O Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Cadê os evangelistas aqui? Dá uma glória a Deus. Põe a mão bem alta. Senhor, eu sou evangelista, eu conheço o meu propósito, eu sou evangelista do Senhor. Eu sou evangelista. Tem uns 3 aí. Sabe o que acontece, irmãos? Quem conhece a representação da mãozinha dos 5 ministérios? Apóstolo, profeta. Não é o profeta assim não, é o profeta assim, ó. Aquele que aponta as coisas que vêm do céu. Porque às vezes nós costumamos brincar, o profeta é aquele que mata. Não, o profeta não mata. O profeta, ele escuta, ele recebe do céu e entrega. O profeta que mata tá equivocado aí. Evangelista, aquele que vai mais longe, aquele que busca. Por isso o dedo mais comprido da mão é aquele que vai longe, a ponta da lança, é a flecha, é aquele que está sempre buscando em volta com o radar ligado. Nós estamos aqui falando da palavra, falando do Senhor. O evangelista está lá na porta, ó, olhando para a rua, vendo quem que ele pode trazer para dentro da igreja. Ou está ali no fundo da igreja no WhatsApp: ô irmão, vem para a igreja, ó, mandando o link do culto, mandando mensagem. O evangelista, irmão, ele vive num mundo à parte. É de outro cenário.
Está todo mundo aqui adorando e aquela glória descendo e olhos fechados, entrega o evangelista, está assim, ó. Quem que eu vou buscar? Quem que eu vou trazer? Aonde que está essa alma? O evangelista, ele tem uma indignação de ele estar num lugar santo, de ele estar recebendo a palavra, de ele estar sendo abençoado, e as pessoas aí fora não. Ele tem essa inconformação dentro do peito e ele não consegue ficar parado. Ele tem necessidade de buscar alguém, de ligar para alguém, de trazer alguém, de falar para alguém, de pronunciar a palavra do Senhor para alguém. Esse é o evangelista. O dedo da aliança, pastor, aquele que cuida, aquele que lava, aquele que chora, aquele que abraça, aquele que escuta, aquele que está sempre presente, pastor. E o dedo pequeno é o mestre. Alguns dizem que é por causa de tirar os comichões do ouvido, mas o mestre é o que traz o ensino. Fato, irmãos, que dentro dos 5 ministérios sempre vamos ter os ataques espirituais, as batalhas, principalmente nesse âmbito que nós ministramos. Jesus vivia constante ataques, batalhas. Jesus subia ao monte para orar, ele também tinha ataques, pessoas atacavam, pessoas queriam matá-los, pessoas queriam persegui-los. Então, irmãos, vamos ter os ataques. Aqui está a representação, e o ataque ele vem. Irmã Deise, faz o ataque aí, com a mão aberta, vem do alto. Isso, desce, com a mão bem retinha. Quem que é o primeiro que toma na cabeça? O evangelista. O evangelista é o primeiro que sofre. O inimigo ataca toda a igreja, mas quem mais sofre dentro de uma igreja? O evangelista. O que acontece com o evangelista? Pode continuar batendo. E o mundo espiritual, ele não para. Ele está sempre atacando, sempre batendo. Na onde? Na cabeça. O ataque está na onde? Está na mente. Às vezes nós falamos muito de coração. Nós falamos, meu coração. Irmãos, é na cabeça. O ataque ele é na mente. Nós usamos um termo simbólico, coração, mas nós estamos sendo atacados na onde? Na cabeça, na mente. Nós oramos para quê? Para blindar o quê? A nossa mente. Por quê? Porque estamos sendo atacados constantemente. Dentro de uma igreja sadia, de uma igreja estruturada, o primeiro que sofre mais ataque, o primeiro que cai, são os evangelistas, por causa dos ataques. Então o evangelista caiu. Quem está agora sofrendo sem evangelista na igreja? Profeta. Porque agora não tem mais gente nova chegando, o evangelista não está trazendo mais ninguém. Quem está então sofrendo? O pastor está sofrendo porque não está vendo mais ninguém chegar. O profeta está sofrendo porque não tem mais para quem profetizar, e do alto já não está descendo mais nada. Então profeta e evangelista agora, ó, caiu. Próximo que toma na cabeça agora, mestre. O mestre, meus irmãos, é 3 batidinhas já, ó. Mestre, se não tiver ninguém para ensinar, ele morre na hora. Mestre precisa estar ensinando, mestre tem que estar na atividade, mestre tem que estar com o livro na mão, tem que estar com a Bíblia na mão, tem que estar ensinando alguém, falando para alguém, porque senão ele morre. Então agora o mestre. Aí, o que acontece? O apóstolo é o cabeça dura. O apóstolo é o cabeção. O apóstolo ele aguenta a pancada. Então ele vem. E agora o apóstolo agora fica apanhando, tomando sozinho na cabeça os ataques, segurando todo o ataque espiritual, orando a igreja. Para quê? Para que o mestre se levante. Para quê? Para que o pastor se levante. Para quê? Para que o evangelista volte a evangelizar e o profeta volte a profetizar. Quando a igreja fica boa de novo, o que acontece? Voltamos agora numa igreja, num cenário saudável. Novamente, e o mundo das trevas continua o quê? Batendo. Obrigado, irmã. Essa simbologia, irmãos, é o que acontece conosco numa igreja atual, saudável.
Nós temos que ter a percepção que o mundo espiritual ele está em atividade. E ele não quer que uma igreja tenha um apóstolo. Ele não quer que uma igreja tenha um profeta. Ele não quer que a igreja tenha evangelista. Pastor, então, nem se fale. O mundo espiritual não quer mestre dentro da igreja. Por isso que muitos estão machucados, muitos estão ali nos seus cantos, dizendo assim: olha, eu não quero mais, olha, não é para mim, olha, chega, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais ensinar, eu não vou mais buscar ninguém, eu não quero mais saber de evangelismo, eu não quero saber mais de alguns de cantar, eu não quero saber mais de dançar, não quero fazer mais nada. Fato é, irmãos, que os ministérios, eles estão aí. Qual é o teu ministério? Às vezes nós não temos nem o entendimento daquilo para que fomos chamados. Às vezes eu fui chamado para ser, uma pessoa foi chamada para ser mestre e ela quer ser pastor. Não, meu sonho é ser pastor. Eu vou ser pastor e pastor, mas foi chamado para ser mestre. Isso acontece muito entre os evangelistas. Evangelista trazendo igreja, daqui a pouco ele quer ser pastor. E o evangelista, não, eu vou ser pastor, eu quero, e eu estou trazendo gente, e ninguém me enxerga, e ninguém me unge a pastor. O evangelista acha que ele está trazendo gente, ele tem que receber uma unção pastoral. O mestre sozinho dentro da igreja, se levanta pastor, ó, é 2 batidinhas, irmãos, do mundo das trevas, já quebra o cabeção. O evangelista sozinho, na condição de pastor, a igreja, irmão, meu Deus, porque ele vai deixar a igreja aqui, ele vai lá fora buscar gente, não vai ter cuidado, não vai ter. Só o evangelista, ele só traz. E aí o evangelista, ele, às vezes, para trazer ele é de um jeito. Tem um evangelista aqui, irmão, muito peculiar. Porque uma vez eu estava conversando com um irmão, chegou ali na porta: ó, pastor, eu trouxe esse aqui, acabou de sair da cadeia. Eu falei: é? Falei: mas como que você fez para trazer ele? Falei que se ele não viesse eu ia pegar de pau, ia quebrar ele. Falei: meu Deus, irmão, você vai fazer isso? Não. Falei para ele que se ele não viesse eu ia dar umas pauladas nele, ia quebrar as pernas dele. Eu não vou dizer quem é, mas está sempre aqui para o nosso meio aqui. É um dos nossos evangelistas. E ele traz muita gente realmente. Tem um jeito dele, peculiar. Mas ele traz, isso é o evangelista. Imagine se eu coloco o evangelista no altar para pastorear. Ele sobe aqui com esse pau na mão. Acabou com a igreja. Então, nós temos os ofícios, os ministérios. E nós precisamos entender para aquilo que nós fomos chamados. Cada um foi chamado, cada um tem uma ativação ministerial na sua vida. Nós temos que orar. Quero que você saia daqui hoje com a convicção daquilo que você foi chamado. Mas pastor, eu não consigo, ainda não tenho convicção daquilo que eu fui chamado. Ah, eu fui chamado para cantar. Cantar é ofício, irmão. Mas tem um ministério na tua vida. Ah, eu fui chamado para dançar. Dançar é ofício, irmão. Mas tem um ministério para a tua vida. Qual é o ministério que Deus tem para a tua vida? Eu posso ser um músico excelente, mas eu tenho que saber qual é o meu ofício, o meu ministério, para aquilo que eu fui chamado. Assim eu vou fluir no meu ofício dentro da igreja. Meu ofício é pastoral, é evangelístico, é mestre, é apóstolo, ou o meu chamado é profético. Eu preciso saber aquilo que Deus tem para mim. Então o meu convite nessa noite é que você ore ao Senhor, para saber aquilo que o Senhor chamou você para cumprir na terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor determinou. Todos nós temos um veio que salta mais. Ah, mas o Jesus, ele tinha os 5 ministérios. Sim, ele era Jesus. Nós também podemos fluir. Às vezes eu posso estar ensinando, eu posso estar pastoreando, às vezes eu posso profetizar alguma coisa. Sim, eu posso, mas eu tenho um
que vai saltar. Eu tenho um que está evidente, eu tenho um que foi designado para mim. E eu preciso descobrir qual é. Para quê? Para que eu venha fluir naquilo que Deus projetou para a minha vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então que você possa sair hoje daqui com a convicção, ou em busca dessa convicção, daquilo que você foi chamado para cumprir. E que você possa botar os olhos nisso. Pastor, eu fui chamado para ser mestre. Então para de querer ser pastor, seja mestre. Pastor, eu fui chamado para ser evangelista. Para de querer ser pastor, seja evangelista. Porque, pastor, eu fui chamado para ser pastor. Então seja pastor, ore, peça a Deus, se prepare para isso de fato. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque quando você entender aquilo que foi chamado, você vai começar a fluir. O Espírito Santo vai começar a te capacitar. E o próprio Senhor, Ele vai acelerar o processo na tua vida, daquilo que você foi chamado. E as coisas vão acontecer naturalmente. E aí os conflitos vão sair. E as confusões. E aí as perseguições que sempre vão ter. E elas vão continuar tendo. Porque nós acabamos de ver aqui que Jesus teve perseguição. E as perseguições, elas vão continuar, mas você vai ter convicção. Não, eu fui chamado para ensinar. E é isso que eu vou fazer. E aí vai vir aquele apontamento. E você vai continuar ensinando, mesmo com apontamento. E aí você vai sair e vai buscar alguém para evangelizar. E a gente sabe que é um desafio muito grande o evangelismo nos dias atuais. Aí para fora. Porque quem sai para fora está sujeito a muitas coisas. E você vai, às vezes, tomar aí para fora, talvez até um tapa na cara. Mas você vai estar preparado para virar outra face. E continuar caminhando e cumprindo o teu propósito evangelístico. E você vai ser apontado. Tá vendo aquele irmão lá? Estava lá na biqueira. Você estava lá pregando a palavra na biqueira. E o irmão está dentro da igreja falando mal da tua vida. Não, estava ali na praça ali, fazendo evangelismo ali, buscando algumas alminhas para trazer para a igreja, buscando os irmãos, cumprindo isso. E aí passa o outro, cabelo debaixo do braço, que nunca buscou ninguém, sabia que estava em pecado. E você vai olhar, e quando isso chegar para você, você vai colocar a mão no teu coração, falar, estou cumprindo o meu propósito. Pode falar. Pode apontar, não me interessa, não me importa, conheço, eu sei para que eu fui chamado, eu tenho convicção daquilo que o Senhor me chamou. Pode me apontar, pode me caluniar, pode me perseguir, pode tentar me matar, não tem problema, eu sei para que eu fui chamado. Assim Jesus caminhava, assim Jesus fazia. Os judeus queriam matá-lo, perseguiam, não tem problema, ele conhecia o propósito, ele continuava caminhando, e ele ensinava, e ele curava. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos entoar uma canção? Pode apagar as luzes, irmãos, nós já vamos encerrar. Avançamos um pouquinho do horário. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que pode, coloque-se de pé. Pastor, eu não tenho assim uma convicção do meu chamado ainda, mas eu vou orar. Sai do teu lugar, irmão, se posiciona aqui diante do altar do Senhor. Venha com o teu coração intrépido diante do Senhor. Senhor, eu quero hoje saber qual é o meu chamado. Fala no meu coração. Fala comigo, necessito saber qual é o ministério que o Senhor tem para minha vida. Sai do teu lugar, irmão. Se posiciona no altar do Senhor. Clama ao Senhor. Busca no Senhor aquilo que o Senhor tem para a tua vida, o teu ministério, o teu chamado. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor tem algo preparado para você. Ele tem algo estabelecido. Ele tem um projeto desde o ventre da tua mãe. Ele já tem um projeto desenhado para a tua vida. Aleluia. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu
chamar o pastor Fabiano para se posicionar aqui em cima. Minha mente